a presença de papai nesse momento, né, com o nosso pai. Mais um momento, né, na verdade, que nós devemos estar todo o tempo com ele. Um momento aqui, só porque tá tendo uma... Eu vou sair. Tem que saber o rosto. A paz, voltamos novamente aqui, que estava tendo um retorno. Então, mais uma vez aqui nessa tarde abençoada, para dizer que Deus é bom todo o tempo. Estamos pela trilha sonora da Rádio Gael, né? E mais uma vez, né, agradecendo, louvando a Deus por esse momento com Ele, onde é notório, é nítida a presença de Deus nesse lugar. E espero que todos estejam hoje totalmente, mais uma vez, conectados com a palavra do alto. Tínhamos hoje 2 convidados para virem, mas um dos convidados, o pai, houve uma situação de saúde e foi bater no hospital. E de antemão eu já conto com as orações, né? Porque foi um empecilho que houve e eu declaro cura divina sobre a vida daquele Senhor, em nome de Jesus, e vitória, né? Tomo posse já da vitória dele. E vamos começar orando. E eu estava pensando aqui, né? Como Deus é maravilhoso, porque nós que somos cristãos, quando eu falo cristãos, são aqueles que creem na palavra, no único e verdadeiro e suficiente Salvador. Nós temos que estar totalmente conectados com o céu e com a palavra. Porque num momento desse, como hoje, se nós estivéssemos aqui apenas como ouvintes, mas sem o respaldo da palavra, então a gente estaria pegando bigu, né, no outro, e não estaríamos pregando de verdade o evangelho. Então, o cristão, ele tem que andar munido da palavra de Deus, porque a qualquer momento, você pode, em qualquer lugar, precisar orar, precisar declarar, precisar estar com a Bíblia e ser a Bíblia ambulante, como eu costumo falar, para os outros, e nós não podemos depender apenas do homem, amém? A gente tem que depender totalmente do papai, porque às vezes o homem não vai poder, estar naquela situação, e haverão imprevistos, e Deus conta conosco. E nessas horas nós temos que estar meditando na palavra dia e noite, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque o inimigo, ele gosta muito, muito, muito de pegar os filhos de Deus de surpresa. É como se fosse um teste para saber se estamos conectados com Deus. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, edificados pela prática da palavra, que tudo que Deus revela, todo milagre que Deus faz, nada acontece se não tiver a prática da palavra. Porque a maior preocupação de Deus nas nossas vidas é simplesmente que a gente tenha a palavra e tenha, porque esses dias eu escutei que foi muito forte, o seu perdão. Porque sem o seu perdão, nós não alcançaremos a salvação. E outra também, muitas vezes a gente alcança o milagre porque Deus é bom, mas não alcança a salvação. Então, muitas vezes Deus não quer fazer o milagre. Muitas vezes Deus vai querer que você tenha um arrependimento para a sua salvação. E outra coisa, não adianta nada receber um milagre e não ir para o céu.
Então é muito bom saber que temos um Deus que pode todas as coisas, mas que nós, se olharmos toda a Bíblia, nós veremos que em todo tempo, Deus antes de fazer qualquer coisa, Jesus antes de fazer qualquer coisa pelos seus, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Então ele sempre trabalhou no arrependimento sincero. Amém? Vou entrar aqui na palavra um momento. Então, vou entrar aqui nessa palavra que eu estava meditando, né? E Deus aprove que fosse ela hoje, né? Nesse exato momento. Deixa eu pegar ela aqui. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos orar, viu? Deus está aqui nesse momento. Porque pararam de um momento. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Vamos lá. É possível afirmar que o sofrimento de Davi, descrito no Salmo 92, apontava tipologicamente para o sofrimento do Messias. Davi orou para ser livrado da experiência da morte, Cristo para ser livrado da morte real. O que é que eu quero dizer em relação a isso? A maior tristeza que Davi teve, né, foi quando ele saiu de trás do monte de pedras e jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então, eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. Amém? Eu ainda vou ler outro versículo, viu? Porque assim, houve momentos em que Davi, ele chegou a refugiar-se entre os filisteus. Os arqui-inimigos, né? De Israel. E assim, essa situação de Davi durou 10 anos. 10 anos. Então, o que acontece? Os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Deixa eu minuciar essas palavras para poder chegar onde Deus, o Espírito Santo, está querendo, né? Vocês vão entender que é poder mesmo. Amém, glória a Deus. Então, o que acontece? Vou ler essa parte aqui que... Aleluia. Amém, Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler essa parte daqui que eu me peguei vendo, né? No Salmo 38, 6, 8. Então, encurvado, atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Quantos de nós, hoje à tarde, estão dessa forma, como Davi esteve?
E justamente por ter pecado. Justamente por ter... Olha que Davi era segundo o coração de Deus. E mesmo assim, Deus não poupou ele do sofrimento. Vocês podem ver que o nosso pai, ele é um pai fiel, é um pai reto, mas é um pai justo. Então, nesses momentos, nós temos que entender que até agora, se você tem uma vida no altar, você tem salvação. Mas se amanhã você mudar a sua rota, Deus não deixa de ser justo. Então, aqui no Salmo 38, a gente pode ver simplesmente que Davi fala sobre o seu sofrimento. Fala sobre o seu sofrimento. Um sofrimento tão profundo que parece indicar, como bem expresso por Hernandes Dias Lopes, exatamente essa menção mesmo, uma dolorosa depressão que arrebatou em suas possantes garras, sugando-lhe a seiva da vida. Então, quando às vezes muita gente fala bem assim, depressão é frescura, depressão é não sei o quê. Entendeu agora? Depressão, não, minha gente. A depressão, ela nada mais é, como a gente vê mesmo na história de Davi e de muitos, que lógico que a depressão ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada pela medicina, jamais tirando esse mérito, mas ela também precisa ser cuidada espiritualmente, porque a depressão ela vem muitas vezes das nossas culpas, das nossas falhas, da nossa falta de obediência. Tanto que Jesus, quando Davi chegou e se arrependeu, ele sofreu. Ele sofreu muito tempo. E eu acredito que o maior gigante da vida de Davi não foi Golias. Foi justamente esse processo. Porque a pior coisa é quando Deus se afasta da nossa vida, por nós sabendo que somos amados por Ele, e Ele se afasta pelo nosso pecado. Então, nessa tarde de hoje, eu vou começar ainda a orar, viu? Mas nessa tarde de hoje, o Espírito Santo vem dizer a todos os ouvintes, todos, serve para nós aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo a todos os ouvintes que simplesmente o arrependimento é a chave totalmente de uma vida com Deus. Sem o arrependimento, nós não chegamos a lugar algum. Pode até haver um milagre, mas a salvação não. E logo depois do processo, Davi continuou sua vida com Deus. Mas ele não foi passado o paninho para ele como se ele fosse o queridinho. Apesar dele ser segundo o coração de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai dizer para mim, porque você pregou esse tempo todinho, porque você leu minha palavra, você fez até tal ponto certo, que amanhã, na maior falha que eu tiver, Deus vai dizer-me assim, não, você é minha queridinha, vou passar o pano. Não. As consequências vêm. As consequências vêm. E nós precisamos entender que existem coisas que são provações. E tem coisas que são consequências. Mas entendam bem, muitas vezes também existem as provações. Nós tiramos até por Jesus. Porque Deus permitiu que naquele monte, aleluia, Jesus fiel, fosse tentado. Glória a Deus. E ele não cedeu. E não venham me dizer, porque era Jesus. Não. Porque ele disse que ia para o Pai. E muito mais nós faríamos no nome dele? Não, de forma alguma.
Jesus foi tentado e ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava coberto por uma palavra. E nessa tarde de hoje, o Espírito Santo está dizendo: vocês estão cobertos pela minha palavra? Vocês estão cobertos pelo poder que há no meu nome? Vocês estão cobertos para resistir, porque sabem quem está com vocês? Vocês estão debaixo de uma palavra onde gera perdão antes de qualquer milagre? Porque muitos falam em chave de casa, em carro. Não estou falando que isso é problema, de forma alguma. Mas muitas vezes não se falam do arrependimento. E simplesmente é o que Jesus quer, é o nosso arrependimento. Porque ele não está aqui para só dar o milagre. Ele está aqui para simplesmente o Espírito Santo de Deus nos convencermos e nós ganharmos a salvação. Ah, mas Jesus morreu na cruz por mim e por você para dar a vida eterna. Morreu para dar a vida eterna. Mas a escolha é minha ou sua. A escolha é minha ou sua. O Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não deixa brechas para que você diga que ele não falou com você, que ele falhou com você. Ele simplesmente só entra se você quiser. Esses dias eu escutei uma pessoa falando bem assim: eu peço tanto para Deus falar comigo, ele até me atende, mas eu não consigo escutar a voz dele. E eu falei para a pessoa: silencie, para que você possa escutar a voz de Deus. Porque o mal das pessoas é achar que Deus só fala com os outros. O mal das pessoas é simplesmente dar cargos aos outros e esquecer que também tem uma responsabilidade. Quando Jesus disse que muito mais fareis em meu nome, naquele exato momento, ele está dizendo, afirmando que nós temos a capacidade de, através do nome dele, expulsar demônios, orar por nós mesmos e pelos próximos, e que muitas vezes vai ser só você e ele. Você vai estar na sua casa, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e você mesmo, através do nome de Jesus, vai declarar, vai orar e vai ser atendido se você crer sem duvidar. Então, muitas vezes, não espere do próximo. Senão, você pode se frustrar. Mas se você esperar de Jesus, eu tenho certeza que você nunca será decepcionado. Muitas pessoas estão longe hoje da igreja, meus amados, porque simplesmente se decepcionaram com o homem. A placa que a gente deve carregar de igreja é que somos de Jesus. Não estou falando que não é para congregar, porque é bíblico. Eu estou falando que vocês não podem deixar o poder de Deus na mão do homem, porque o homem é falho. Amém? Eu vou falar uma coisa aqui que só o Espírito Santo sabe o porquê, que eu não era uma coisa que eu iria falar, mas Deus me revela nessa tarde que tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão sendo crentes, cristãos,
biguzeiros, que muitas vezes estão esperando a oração do outro, que muitas vezes estão esperando que o outro venha e fale o que vocês querem ouvir. Muitas vezes nem é o Espírito Santo. Muitas vezes é a emoção. Podem ver que muitos só se agradam quando recebem uma profecia de bênção. Mas diga para aquele irmão que ele vai passar por alguma provação. Alguém quer escutar isso? Alguém quer escutar isso? Em alguma igreja se prega isso? Não é porque Deus seja ruim, não. Mas quantas coisas Deus quer nos dizer nessa tarde de hoje, meus amados? Se arrependam. Eu hoje não estou pensando em te dar a chave de casa, não. Não estou pensando em te dar um carro hoje, não. Você pode ter, sim. Afinal, o melhor da terra eu deixei para os meus filhos. Mas, olha o mais aí. Sabe qual é o mais? É que os meus filhos que me obedecem, os meus filhos que estão diariamente comigo, e mesmo assim, eles não estão poupados de sofrimentos. Quando você olha para a Bíblia e você vê tudo que Jesus passou, aí muitos falam meio assim, porque hoje vivemos pela graça, Jesus já fez tudo, todo sofrimento já foi lá, e a gente não tá mais nessa parte não, essa parte é do Antigo Testamento. Não, meus irmãos. Leiam o Novo Testamento, vejam quantas coisas aconteceram depois da graça. Tanto é que tem na própria Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não fala, no mundo tereis só alegria, mas tende bom ânimo, que eu vou fazer milagre todo dia. E muitos estão acostumados com isso. Deus é amor. Deus é amigo. O Espírito Santo está posto todo o tempo para nós. Mas ele simplesmente não é nosso empregado. Porque tem muita gente, olha, isso é muito forte, que eu vou dizer agora, da parte do Espírito Santo. Tem muita gente que é servo. E servo, ele tem um salário. A gente tira pelo filho pródigo. Porque o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, ele voltou para ser empregado. Não esperava que o pai fosse lhe acolher da forma que foi acolhido. Mas ele sabia que voltando para lá, ele teria um salário e não viveria a vida que ele estava vivendo. Mas ele foi recebido como um filho. E foi feito um banquete pela volta dele. Então, muita gente está se dando como servo de Deus. Muita gente está esperando um salário pelo que faz. Eu não estou falando de uma pessoa que vive da obra não receber. Mas eu estou falando de pessoas que acham que tudo é uma troca de moeda. E não é. A não ser que você não seja filho, seja servo. Porque você sendo filho é uma grande diferença. Você não vai receber um salário. Você vai receber um banquete do Pai. E Deus está dizendo fortemente nessa tarde, filha, diga para eles que se eles forem meus filhos, eles vão ter um banquete para eles. Um banquete porque eu me alegro com uma alma apenas, que volte para minha casa. Eu não quero ficar dando salário, migalhas para os meus filhos. Isso eu faço para os meus servos.
Minha gente, quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Mas se você está desconectado Aleluia. e não está recebendo essa Glória a palavra Deus. do trono de Deus, do trono, e decida como aquele pãozinho quentinho do Espírito Santo, eu lhe digo, vigie, preste atenção. Porque Deus está lhe chamando hoje para ser filho e não servo. E muito menos deixar você nessa escravidão do inimigo. Deus está dizendo hoje que Ele pode, Ele quer quebrar correntes. Que essas amarguras, essas tristezas, esses levantes que vêm acontecendo, Ele se responsabiliza. Mas Ele precisa de um passo de fé de vocês. E esse passo de fé, primeiramente, depois de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, se faz necessário um arrependimento genuíno. Porque Deus sonda os nossos corações e sabe quando a gente se arrepende. E sabe quando a gente não se arrepende. Porque não adianta você dizer, eu me arrependo, e não está arrependido por dentro. O Espírito Santo está falando no meu coração nessa tarde de hoje, bradando fortemente, dizendo, muitos têm tentado lhe paralisar. Muitos têm tentado reter os meus dons. Recebam em nome de Jesus. Muitos têm tentado colocar empecilhos na sua vida para que você não chegue no meu alvo. Mas quanto mais eles fizerem, mais é porque eu estou no barco. Porque quando não há nenhuma tempestade na vida de alguém que crê em Deus, algo está errado. Algo está errado. O nosso Pai não veio aqui, a esse mundo, para que a gente não entenda que para a gente ganhar a vida eterna, a gente tem que perder essa vida aqui. Aleluia. E muitas vezes acontece isso Glória a Deus. muito nitidamente na vida dos filhos de Deus. Muitas Aleluia. e muitas vezes. Glória a Deus. Muitas vezes chegam até a perguntar onde é que está o seu Deus. Grande, forte e poderoso, Pai. O meu Deus, o meu Pai, o nosso Pai, Ele está conosco. Ou para me dar a vitória, ou para passar o processo com Ele até chegar à vitória. Muitas vezes, existem provações que Deus nos coloca sim, para que o nome dele seja glorificado, a nossa fé fortalecida e que nós tenhamos legalidade e propriedade para não contar o testemunho dos outros, mas o nosso. O que ele fez na minha vida. Quantas vezes aqui, todas as vezes na verdade, que nós viemos pregar, dentro do meu coração, eu sempre digo, Senhor, eu não quero pregar nada fora da palavra. Mas que o que eu pregar, Senhor, eu tinha propriedade para falar. Porque eu não quero estar dando um testemunho da vida dos outros. Eu não quero. Eu quero dar um testemunho da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós testemunhamos a vida dos outros, nós mostramos, não é que nós não passamos por nada. Nós mostramos que simplesmente, em nenhum momento a gente colocou Deus nas circunstâncias. E quando nós damos testemunho da nossa vida, nós mostramos que já geramos uma intimidade com Deus.
E não é para provar ninguém que somos melhores do que ninguém, não, porque isso é para todos. Mas é para provar que, para a glória de Deus, se aconteceu comigo, Ele faz na vida de cada um de vocês. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra para Deus dizer o que queres que te faça. Silencie, amados. Você que muitas vezes está até descrente. Olhe que... Deixa eu procurar até a palavra. Olhe que falta, na verdade, de estar com os ouvidos atentos. Porque você muitas vezes está descrente. É mais fácil para você estar descrente do que crer num Deus que resolve. Mas o tempo é dele. Só ele sabe se as coisas que ele faria por você, se hoje você estaria preparado ou preparada para receber. Ah, porque eu já passei várias coisas na minha vida, várias coisas eu pedi a Deus e até hoje não fui atendido. Me desculpem. Deus, ele só faz o que é o melhor para nós. A palavra diz: tudo que pedires em meu nome receberás. Mas Deus só faz no nome dele tudo que nós pedimos a ele e receberemos se for o melhor para nós. É porque as pessoas pegam um trecho da Bíblia e como eu posso dizer, se apegam àquela situação, àquela frase, né, aquele contexto ali, aquele trecho, e não desenvolvem com o Espírito Santo as respostas que só ele vai dar. E são respostas individuais. Porque, sinceramente, tem muita gente que fala bem assim, cada um entende a Bíblia da sua forma. Não, cada um não entende a Bíblia da sua forma. A Bíblia é única. E ela é muito clara mesmo. Não tem arrudeiozinho na Bíblia. Mas uma coisa eu sei, que nas áreas que você está precisando escutar a palavra de Deus e resolver situações na sua vida, ele vai falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Conforme aquele momento. Em outro dia que você for ler, ele vai falar de outra forma. Porque a palavra de Deus é tão atualizada. Que até o Espírito Santo, quando entrega uma coisa hoje na palavra, amanhã ele já deixa ela atualizada para você ter um entendimento de outra situação. Irmãos, nessa tarde de hoje, vocês que estão ouvindo, vocês que acreditam em Deus e aqueles que estão ouvindo precisando de um socorro e muitas vezes descrente, gente até que é ateu, ateia, Deus está dizendo a todos: buscai-me-eis e me achareis. Não orem só quando sentir. Orem até sentir Deus falando com vocês. E Ele vai falar. Ele vai falar. Eu escuto muito a voz do Espírito Santo. Muito. E esses dias, quando eu falei com essa pessoa e disse isso, ela disse: não, mas a voz do Espírito Santo a gente não vai escutar, não. Só vai escutar quando ele vier, que ele falava com aquele povo antigamente. Não, irmãos. A voz do Espírito Santo é só a gente estar com os ouvidos apostos. Amém. O Espírito Santo, ele é Glória real. a Deus. Qual seria a lógica do Espírito Santo estar aqui, vivendo em mim, vivendo em você, e simplesmente ser mudo? Qual é a lógica? Ele não é mudo, não. Ele fala. Vocês acham que essa pregação aqui é minha? É totalmente dele.
é totalmente consagrada para que eu desapareça e ele totalmente apareça. O maior inimigo de Davi não foi Golias. Foi o que houve depois. Então, nessa tarde de hoje, o Espírito Santo está dizendo: filha, filho, venham a mim, escutem minha palavra. Eu me revelarei através dela para vocês. Não esperem só do homem. Não espere só de orações. Não espere só que pessoas vá até sua casa orar pela sua casa. Tenha intimidade comigo. Que quando você impor as mãos, aquele mal vai ter que sair. Quando você pegar e sair da sua casa, ore. Quando voltar, ore. Principalmente na porta das suas casas. Porque quem passar por ali, passou e qualquer mal ficou pela porta. Porque a minha unção está naquele lugar. Não deixe para os outros o direito da intimidade que vocês têm comigo. Parem de fazer isso. Parem de esperar só os domingos ou finais de semana ou na semana escutar a pregação. É uma bênção. Mas tenham isso dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Viva o Evangelho. Parem de esperar pelos outros. Essa tarde eu estou dizendo: eu quero vocês. Glória a Deus por quem já está comigo, mas eu quero vocês. Eu quero vocês. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai pastorear, nem todo mundo vai fazer certas situações, porque, Deus sabe do propósito na vida de cada um. Mas a função na sua casa de governar depois de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, é totalmente sua, totalmente nossa. Aleluia. Glória a Deus, amém. Não dê essa legalidade a ninguém. Palavra forte. Eita, Senhor. Você Deus, pode receber um pastor, receber alguém da minha parte. Pode. Porque eu amo quando os meus filhos andam em comunhão. Mas eu te dei essa liberdade. Eu te dei essa autoridade. Eu só estou esperando que você acesse um nível mais profundo. Entendam que eu estou te dando a autoridade de colocar as mãos no nome de Jesus e aquilo pela sua fé, sem duvidar, acontecer. O problema é que muitas de vocês e muitos de vocês não acreditam no que eu instalei em vocês e que ainda não foi acessado. Meus filhos, minhas filhas, não deixem jamais que vocês sejam servos. Vocês são filhos. Aleluia. O Espírito Santo nessa tarde está dizendo: medita na minha palavra. Foca na minha palavra. Tem intimidade comigo. Eu não preciso que você tenha intimidade só pela dor. Não é o meu querer. O problema é que muitos vêm para mim na dor. Por isso que muitos dizem: todo mundo que aceita Jesus Cristo é porque é um ex não sei o quê, agora virou santo. Mas é porque muitos não têm essa intimidade antes. E quando chega no problema, no desastre, lembram que eu existo e eu sou misericórdia. Eu sou misericórdia. Eu aceito o arrependimento. Mas eu estou dizendo hoje a vocês, antes que aconteça algo, antes que piore alguma situação, tenham cada dia mais essa intimidade comigo. Conversem comigo como se eu fosse não, como eu sou amigo de vocês.
Se possível, pega até uma cadeira em casa e fique frente a frente falando comigo. Eu sou. Eu sou. Gere intimidade comigo. Eu sou. Deus é o eu sou. A própria palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que alguém vai dizer que o Espírito Santo não escuta? Só que para ele escutar, você precisa falar. Você precisa ter uma intimidade tão grande que você saiba que tudo que ele faz, tudo que ele faz, é tentando ter ainda uma comunhão com nós seres humanos. Existem milagres que nós não somos merecedores de nada que Deus faz. Mas existem milagres que Deus faz. Não é porque ele precisa mostrar que é Deus, não. Mas existem milagres que Deus faz para muitos entenderem que Ele é na vida deles. Deus precisa provar para vocês que Ele é Deus. Os milagres, as bênçãos, elas vão nos acompanhar. Porque a própria palavra diz que somos acompanhados de toda sorte de bênção. Mas depois do acesso. Então hoje, em nome de Jesus, nessa tarde de hoje, recebam essa palavra. O Espírito Santo, ele tem sempre vindo aqui quando eu venho trazer uma palavra. Procurar reforçar a vocês que antes de qualquer coisa, vocês tenham essa intimidade. Porque muitos só estão atrás de resolver problemas, de bênçãos, de milagres, e tudo isso acontece. Mas, simplesmente, ele quer fazer muito mais. Ele quer te dar perdão, quer te dar salvação, vida eterna. E vocês acham isso pouco. Já voltamos. Vamos para um breve intervalo.